Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Noventim Escola de Kabbalah. Estamos com nossa aula de Zohar, porção da semana chamada Emor. Ok, estamos na porção da semana chamada Emor. E se você está acompanhando nossas aulas de Zohar, está toda semana, você vai perceber que, você vai lembrar, eu espero que a gente está na segunda porção dentro de um quinteto, certo? São 5 quintetos, se fala, existe isso? São 5 porções que elas têm uma ligação mais forte entre uma e outra, né? Falamos Achemot, Doshim, Emor, Behar, Bechukotai. Então estamos aqui no meio. E nas duas porções anteriores falamos a ideia de ser um canal de luz e depois ser um canhão de luz. E trocadilho coube bonitinho lá dentro, mas realmente tem tudo a ver com a ideia de, falamos de Chesed, de Gvurah. Agora vamos falar um pouquinho sobre, provavelmente, Tiferet. Vamos ver. Eu quero falar aqui principalmente sobre Rosh Hashanah. A razão pela qual eu quero falar de Rosh Hashanah, primeiro, porque está escrito no livro do Zohar da porção de semana muito, mas tem um monte de ensinamentos sobre Rosh Hashanah. Segundo, a gente está se aproximando do Rosh Hashanah e você fala, nossa, aproximando, faltam, sei lá, eu não sei quando que você vai me ver, mas se você está me vendo no dia que eu postei essa aula, então estão faltando uns, sei lá, 4, quase 5 meses, um pouquinho menos de 5 meses para chegarmos até Rosh Hashanah. Mas fala, daqui a pouco a gente vai ver no Zohar que esse preparo ele é de extrema importância com muita antecedência, tá? E até já vou dizer uma coisa interessante para você, que está escrito na porção da semana, se não me engano é verso 146, eu não vou entrar agora nesse detalhe que eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas fala da contagem do Omer. A gente está num período chamado Omer, um período de 49 dias, 7 semanas, 7 são 7 vezes 7, que está ligado com a nossa habilidade de corrigir as 7 sefirot dentro de cada uma das 7 sefirot. Então a gente pode corrigir Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Malchut dentro de Chesed, e depois corrigir Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Malchut dentro de Gvurah, e assim vai até chegar a Tiferet, até chegar a Malchut. Agora, já falamos sobre isso em várias ocasiões, eu não vou repetir isso aqui, mas eu quero falar algo que é relevante. É muito natural sentir altos e baixos nesse período. Se você está sentindo altos e baixos nesse período do Omer, de repente sentir muito bem, e de repente sentir muito mal, e depois se sentir com muita raiva, depois com depressão, e depois sentir que você não consegue se mexer para lugar nenhum também, sabe? Como se fosse sem energia. E tudo pode acontecer muito rapidamente dentro de um período muito curto, até inclusive num dia só você pode ter todos esses ups and downs emocionais. Então, a gente fala sobre essa questão, que afinal das contas, problemas é um sinal de vida, né? Até eu vi um dia desses um vídeo que fala, né, que se você for ao batimento cardíaco, né, que você pode ver a questão, a visualização gráfica de um, fala, EKG, né? Faz um tirit, 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 ele tem altos e baixos, né? Que por acaso o jeito que a gente escolheu de colocar uma forma de visualizar as energias do batimento cardíaco, a gente decidiu que fosse altos e baixos, né? Então cabe bonitinho com a ideia que na vida tem altos e baixos, e quando a linha faz um pi, Deus para ele, então a pessoa não está mais viva. Então quando a pessoa não tem altos e baixos, não tem problemas, nem coisas boas, então significa que a pessoa não está com os vivos. Great. Mas mais do que isso, nesse período do Omer tem uma coisa um pouco mais intensa, um período de julgamento, certo? Em Pesach, que é a lua cheia, dia 15 de Ares na Kabbalah, lua cheia de Ares, saímos do Egito, né? A ideia de sairmos das nossas escravidões, quanto mais possível, e de vez em quando a gente não consegue sair de toda a escravidão, mas a gente consegue sair de mais um aspecto, e no ano que vem mais um aspecto, no ano depois mais um aspecto, e de repente a gente atinge uma massa crítica de sair de vez de uma escravidão interna nossa, de pensamentos negativos e etc. Então, já falamos sobre isso, você já deve saber do que eu estou falando. Então, empieza a gente ganhar essa energia de graça. 49 dias depois, na verdade 50 dias depois, a gente ganha essa energia de novo, supostamente por mérito, que a gente tem que fazer um trabalho espiritual. E parte disso está ligado com a contagem do Omer. A gente está postando a contagem do Omer, pelo menos 2019, todo santa noite. A gente está postando quando entra a energia da próxima contagem do Omer, a gente está colocando, tá? E tá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Eu espero muito que esteja acompanhando. Eu confesso que eu quis fazer uma coisa muito mais profunda. Claramente a gente tem que sermos sucintos.
e a forma que a gente gravou foi, pelo menos que me pareceu, a melhor forma possível para eu conseguir de fato entregar isso para você, tá? Espero que você esteja curtindo. Agora, nesse período do Ômega, a gente tem a nossa alma julgada. Isto é, a gente teve uma coisa de, ok, sai do Egito agora, ganha de graça essa energia, vem uma bomba de luz, inclusive é necessário, né, porque a gente precisa que tenha uma bomba de luz, que ela seja um choque, que as nossas clipotes são incapazes de acompanhar, porque se você vai crescendo pouco a pouco na sua vida, as suas clipotes, negatividades, elas crescem contigo pouco a pouco. Então, pensa em um choque de energia que as clipotes não conseguem acompanhar, é too much, muita energia para elas saem da gente e a gente fica com um queimadinho, tá? E a gente tem que agora crescer pouco a pouco. E o período de julgamento, e agora eu vou falar uma coisa chata para você, um julgamento que não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer nesse período de julgamento, é meio que aturar o julgamento quanto mais possível. Se você está fazendo o seu processo de evolução espiritual seguindo as dicas que eu estou compartilhando na contagem do Homer, cada um do seu jeito, com suas habilidades, então você consegue amenizar o julgamento, e o julgamento ele é um julgamento que é mais para o, vamos dizer assim, a alma é julgada para o lado mais positivo. E teoricamente você pode ser julgado só para o lado positivo, é só felicidade e coisas boas. Agora, o que eu quero dizer é que não tem como evitar o julgamento. It's just happening. Você entende? Isto é, a gente pode ir para a corte e o juiz falar todo santo dia por 49 dias, olha, parabéns que você é uma pessoa maravilhosa. Eu vou compartilhar uma coisa contigo. Uma vez na minha vida eu já tive uma corte marcial, tá? E eu não fui o juiz, eu fui o julgado. Você imagina, nossa, o que eu fiz de errado? Você vê um nível de nerdice. Em Israel, as leis do trânsito, elas são levadas muito, muito, muito a sério. Com todo respeito ao Brasil, que a gente, sabe, no Brasil, nos últimos anos, colocam todas essas câmeras de velocidade para arrecadar fundos para o governo, seja lá o que for. Israel é um pouquinho mais do que isso, certo? Você tem polícia e polícia, não sei como funciona em outros estados. Aqui em São Paulo tem o CET, que todo mundo, coitados dos caras, eles acho que levam muito mal olhado, meu olho, sabe? São muito amaldiçoados, coitados. Ou não coitados, não sei. Mas em Israel é polícia, que nem nos Estados Unidos e tal. E eles estão muito presentes, certo? E não é só velocidade, é um monte de regras importantes. E umas boas décadas atrás, foi tomada uma decisão que tem 3 coisas que se elas são feitas, tipo erros na direção, se é feito isso e a pessoa é pega fazendo isso, ela primeiramente ganha 10 pontos na carteira, tá? E Israel com 12 você perde a carteira, então já ganha 10, tá? Parabéns. A pessoa perde a carteira de motorista de qualquer forma por um mês, o policial na hora pega a carteira de motorista, você tem que encostar o veículo e pegar um táxi, tá? Nesse nível. E tem uma multa uma multa violenta, assim, que era mais de equivalente a, sei lá, R$1.000. E ainda você precisa, e ainda tem uma corte, você tem que ir para frente do juiz para ele avaliar que você realmente, se você merece ter sua carteira de motorista de volta depois de 30 dias. É uma coisa meio complicada. E as 3 coisas é, primeiro, passar no sinal vermelho, faz sentido. Outro é quando você quer passar de pista e tem uma linha branca contínua, tá? Também não pode. E o terceiro é, se tem um sinal de pare, você tem que parar você tem um full stop, parar até o fim e depois continuar o carro. Você não só ir deslizando e pronto. E o que aconteceu comigo? Eu estava na época no serviço militar e eu estava indo com o meu comandante, estava do meu lado, a gente estava indo para uma outra base e estava no meio da noite, um trânsito horrível, a gente estava assim muito nervoso e cansado. E na hora de dirigir aconteceu que eu estava para entrar, era tipo, sabe aqueles lugares que tem tipo 6 pistas e você está desse lado, você está tipo virando à esquerda e depois tem que virar à direita e tem que atravessar 6 pistas assim. Eu fui conseguindo e eu estava no meu veículo do exército, estava fardado, estava de uniforme junto com o meu comandante, né? Eu já era oficial na época. E aí o que acontece é que eu estava para entrar numa pista e chegou um outro carro e simplesmente ele estava ou para entrar em mim ou eu tive que jogar o carro para a esquerda, eu joguei o carro para a esquerda e ultrapassei uma faixa branca contínua. Tinha uma polícia lá dentro, foi direto assim, tipo, o carro parou do lado, né? Ok, parei do lado.
E eu tinha acabado de ouvir, sério, foi tipo 2 dias antes, que se você é pego por um policial, nunca pede desculpas. Se você pede desculpas, você está admitindo o seu erro e naturalmente você já está indo para um certo lugar. Então, seja respeitoso, não discutir com o policial, mas se você pede desculpas, você já está perdendo. E aí, eu me lembro que o meu comandante falou, que chato isso e tal, não sei o que, ele foi muito legal, ele poderia ter me dando uma bronca, estava do meu lado, e aí quando chegou o policial, ele falou, você pede desculpas? Eu falei, não pede uma desculpa não, fica comigo aí que vai dar tudo certo. Ele falou, tudo bem, vamos ver que o Daniel vai tirar da cartola. Chegou o policial, falou, pediu minha carteira e tal, não sei o que. E aí ele perguntou se eu sei o que aconteceu. Eu falei, olha, um carro aqui me jogou, não tinha o que fazer, era fazer um acidente de carro. Meu comandante falou, não, a gente pede desculpas, a gente errou. A gente falou, a gente não está pedindo desculpa nenhuma, a gente não errou de nada. Tá, discuti lá com o policial, o policial olha pra minha cara e falou, coitado do cara, tá de uniforme, tá trabalhando, era tipo 9 da noite, fala, olha, vou te deixar aí só com, I'll get you off with a warning, como se diz, né? Eu vou te deixar só um aviso, não faça isso mais. Falei, tudo bem, obrigado, legal. Chegamos onde tinha que chegar e tal. Agora, olha que coisa interessante. 2 dias depois, eu estava de novo dirigindo para a mesma base e tal, um momento bem mais tranquilo, e aí eu tinha que ter aquele famoso sinal de pare, eu tinha que parar o meu veículo até o final, depois continuar. Eu não fiz isso, tem uma linha, né, tem um sinal de pare, tem uma linha que você tem que parar antes dela, parar até o fim, e depois você vai deslizando o carro. Então, tinha um veículo que estava estacionado no lugar errado, estava bloqueando minha visão, e eu fiz o erro de não parar até o fim, eu deslizei até o veículo e eu parei. E agora tinha não uma polícia normal, tinha um PM, polícia militar, e de novo, se você está fardado, isso é uma grande diferença. Aí nesse caso o cara não deixou, it didn't let me off the hook, como se diz, não me deixou ir embora. E primeiro que muito interessante, tá? Essa história é relevante porque você vê, tinha um julgamento em cima de mim de eu ter uma ofensa, como se fala, eu não sei como se fala isso em português, né? Mas vou fazer uma coisa ilegal, errada, na área de você dirigir um carro, né? Ok, desculpe, eu não sei como fala isso em português, mas você está me entendendo. Tinha uma coisa assim, se eu fosse pego pela polícia normal, que eu fui pego, eles iam decidir não me deixar embora e sim fazer todo o processo de multa e tal, aquela coisa, esse é um grande problema para mim, certo? Porque você entende, é uma multa e tal. O cara viu que eu estava em serviço, let me go. Agora o outro, quando era PPM, é um problema maior. Nesse caso da PM, realmente, é aí que acontece que eu tenho que ir para a corte marcial. Isto é, não é só perante um juiz, eu tenho que falar perante um juiz que é um oficial do exército, que pode ter implicações bem mais ruins para mim, você entende? E você vê como a coisa, sabe, eu fui quase, sabe, tinha um julgamento em cima de mim, não rolou, aí veio de novo o julgamento de uma outra forma. E engraçado, uma foi para passar a faixa branca contínua, essa foi com um pare. E naquele momento, sendo que eu estava com um veículo do exército, que o PM falou para mim o seguinte, eu deveria pegar agora a tua carteira, mas a gente está com um veículo do exército, eu não posso fazer uma coisa dessa, então você volta agora para a tua base, avisa a tua superiores o que aconteceu, pede para eles, na decisão deles, se eles querem ficar tipo, com a sua carteira de motorista, que tem carteira de motorista também tipo, do exército, né, para poder dirigir um veículo do exército. Mas fica aí ao critério deles e claramente tem a corte marcial, tá? Resumo da ópera. Cheguei lá, os meus oficiais riam da minha cara, falaram, você está falando sério? Um cara lá, um PM, que ele precisava falar, olha, você tem uma meta de pegar 5 pessoas por dia que estão fazendo uma ofensa X qualquer. E pegou você, tá? Tudo bem, relaxa, eu preciso de você operacional, tá tudo bem com a tua carteira de motorista e com todo respeito, eu sou um bom motorista, não de acordo com minha esposa, mas eu sou uma pessoa responsável. Mais do que isso, aí fui na corte marcial, estava um pouco nervoso, e o que aconteceu é que eu precisava ou falar, olha, culpado ou não culpado. Se você falar que você é culpado, o juiz é obrigado a dar uma pena qualquer para você. Ele tem que fazer uma coisa, e eu não tinha como discutir, falar que eu não sou culpado, né? Acabou, não vou agora ficar nessa brincadeira que você vai prolongando o processo de forma desnecessária, sabe? Tudo bem.
Cheguei lá e meu comandante falou para mim, olha, fala que você é culpado, pede desculpas, fala das coisas boas que você faz e tal. E eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu me lembrei que eu participava na época de um treinamento especial de oficiais que treinam jovens civis de 17 e 18 anos de idade a como dirigir melhor. Uma coisa que eu falo sobre isso no curso nível 1 de Kabbalah, não sei se você lembra disso ou não, mas isso é uma coisa que é um projeto israelense que foi iniciado com a ideia de uma coisa gigantesca no Ministério do Transporte, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Defesa, que eles pediram para pessoas que são considerados líderes nos olhos dos jovens. Então, eu na época tinha uns, sei lá, 21 anos de idade, e no olhar de quem está terminando o colegial, era, poxa, olha, o cara tá aí, e infelizmente, gente, a realidade é essa, em Israel, um jovem de 18 anos ele vai servir no exército, então quando ele vê uma pessoa que está no próximo nível, especialmente que é um oficial, né, então você vê, as pessoas olham com um outro olhar, né, certo, errado, de novo, é uma realidade muito triste. Eu gostaria muito que meu filho não servisse no exército, e que nenhuma pessoa servisse no exército, mas this is what we have. Então, e a gente passou por um treinamento muito específico de como você inspira os jovens a ter mais responsabilidade, porque a gente fizeram uma pesquisa em Israel que a grande maioria dos acidentes de carro fatais que tem acontecem nos jovens, que 18 anos de idade, 18, 19, que eles não têm experiência e fazem besteira e, sabe, vão dirigir embriagados e etc. E acaba que isso fica um acidente fatal que gera mortes, né? Infelizmente. Então, para você ter uma noção, esse projeto, quando a gente passou a primeira fase dele, fizemos um primeiro série de treinamentos e tal, ele foi considerado já um grande sucesso, já conseguiram ver que está dando um impacto e me convidaram, junto com mais pessoas que estavam participando desse projeto, para eu ganhar um prêmio na casa do presidente. Então, eu fui até a casa do presidente de Israel, em Jerusalém, para ganhar um prêmio de apreciação do país pelo trabalho que eu estou fazendo. Eu acho uma coisa bacana. Legal. Perdão. Então, chegando na primeira corte marcial, chegou lá sabe, tava lá o juiz, sabe, uma coisa depois da outra, né, tava lá o cara, um cara que já dá pra ver que inclusive já tava cansado, já tava na metade do dia, já tava, eu acho que já passou mais de 20 julgamentos assim que são rápidos, né, olhou pra minha cara, vi que eu sou um oficial, deu um pouquinho mais, sabe, de atenção e respeito, e falou, ok, que você, what do you plead, você consola os poderes, né, eu falei, olha, sou culpado, errei, falou, ok, você é culpado. E ele olhou para mim e falou, você tem mais algo que você quer falar para a sua defesa? Eu falei, sim, eu falo que eu participei do projeto tal e tal, eu sou uma pessoa responsável, eu me envolvo com o que acontece na realidade de acidentes de carro e da melhoria de como a gente dirige melhor, nossa responsabilidade como motoristas e tal. E, sabe, é importante para mim que vocês saibam que eu não sou um ser humano responsável, eu fiz um erro, eu entendi e me arrependo dele. Ele falou, ok, tudo bem. Falou, bom, você falou que você é culpado, eu falei, não tem nenhuma outra opção, não sei, dá pra você... Ele me deu um aviso X e uma multa de, acho que foi, sei lá, 50, equivalente a uns 50 reais. Imagina, eu deveria ter uma multa que é 20 vezes maior, né? Tipo de 1.000. E deixou um aviso, não teve nenhum ponto na carteira, nem nada. E ainda deixou uma recomendação que fala que eu aprecio muito o esforço desse oficial quando está fazendo um trabalho maravilhoso, que tenho mais pessoas como ele, sabe? Deixou uma maior recomendação que inclusive depois me ajudou na minha vida, que seria a mini carreira militar, né? Que ter essa recomendação que ele foi um comandante assim com muitas estrelas no ombro dele. O que é essa história? Pergunta, qual foi o período que isso aconteceu? Né? Esse período que isso aconteceu no período do Homer, toda essa história, pelo menos da parte de quase receber uma multa de policial depois do outro. Qual a nossa moral da história? Você pode perceber que tem várias questões. Isso é uma pequena história que eu estou contando para você, de inúmeras que eu tenho, tá? Isso, na época, eu estava só começando a estudar Kabbalah, uma coisa muito amadora, eu estava muito assim, mas eu me lembro que eu estava estudando que eu estava entrando naquela ideia de que existem energias espirituais, que nada por acaso, causa e efeito, e que a gente tem que saber como nos colocar de um lado, mas também não ficar nervoso demais do outro. Eu consegui entrar nesse eixo.
que aconteceu, eu vou te falar que eu entrei nessa coisa de primeiro, que falamos 2 semanas atrás, ser estar bem comigo mesmo, estar no nível de eu estou bem com quem eu sou, e depois entrar no olhar de ser um canhão de luz, né, de você, o que agora para mim eu vou trazer, me preparei para me proteger se for o caso, isto é, colocar um depoimento, sem de mais, sem de menos, é o que é. E depois, o que acontece é que a energia se revelou para mim no próximo livro, que é Tiferet, como se fosse, no final das contas, a bênção maior se revela. Essa é uma energia, tá ligado, com Tiferet. Tiferet é quando a bênção maior se revela para você. No período do homem, assim, você tá vindo chuva para você, igual você, sabe, você tem que fazer algo com isso. Em Rosh Hashanah é um pouquinho diferente. Em Rosh Hashanah você pode fazer com que a pessoa que está julgando você, que no final das contas é a luz do Criador, que o julgamento não tem nenhum julgamento, que não tem nenhuma penalidade, que seja somente uma boa recomendação em cima de você, e que a penalidade, que a causa e a culpa e todas essas questões elas são completamente eliminadas. Não tem, você vai ter uma pena mínima, sei lá, uma multa estúpida e um aviso e tal, mas no final das contas fica uma recomendação de um grande comandante. Fica somente a recomendação, tá? Então, com toda essa introdução em mente, vamos começar a ler. Eu não vou conseguir ler tudo que eu quero ler para você, simplesmente não vai caber numa aula de Zohar. O que eu vou falar sim é que, vamos ver se vai dar certo, mas de repente, mais para frente, quando a gente começar a ter umas preparações para Rosh Hashanah um pouquinho mais intensas, eu de repente vou pegar os ensinamentos que eu li aqui, que eu acho que são muito importantes para você manter em mente, tá? Então eu espero muito que a gente consiga estudar o quanto mais, porque onde você estiver em Rosh Hashanah, onde você estiver, seja com a gente, espero muito, seja com a gente em São Paulo, a gente faz uma vez por ano, assim, uma série de grandes eventos, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur, quando dá, a gente vai continuar fazendo. Então, se você conseguir, vai ser realmente uma grande honra para mim. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vindo de longe e talvez está um pouquinho cedo demais para começar a decidir, mas gente, o Rosh Hashanah vai chegar. E sabe uma coisa que sempre acontece? Sempre, infelizmente, nos últimos mais de, 20 anos da minha vida que eu conheço o Kabbalah, sempre, uma semana antes, aí você tem um monte de pessoas, sabe? Dezenas e até centenas de pessoas falando, Daniel, eu quero participar de Rosh Hashanah, como eu faço? Aí acabou, não tem mais. E inclusive já tive que recusar, inclusive ano passado, eu tive que recusar várias pessoas. E me doeu muito no meu coração ter que recusar, mas eu já tinha, pronto, um lugar fechado, com quantidade de cadeiras fechadas, e é isso, não tinha mais como colocar mais pessoas lá dentro. Se eu soubesse um mês antes, talvez eu conseguiria. Então por isso é importante a gente começar a preparar-se antes, porque não é só uma questão do mundo físico de participar de Rosh Hashanah com a Elul 21. Nos mundos superiores uma coisa está acontecendo, a gente tem que começar a querer já, a partir de já, nesse período do Homer, já começar a colocar na sua cabeça que a gente não quer ter que passar pelo julgamento, e sim só pelo lado da misericórdia. Com isso em mente, vou ler o Zohar da porção de Emor, verso 212 em diante. Tá? Vou ler do Zohar, a gente meditar, ter a purificação espiritual do Zohar. Ele fala assim: V'cholach tiv kamei malka bepitka, bevei malka itchad heichalada malya isha chivara, והאישה מתגלגלה בפלקה, ולהית שביבין והי לה פסיק להלמין, לגו היי אכלה אית אכלה אוכרם, מלא אישה וחמה, דלה פסיק להלמין. טרן סופרים קיימין תדיר קמי מלכה, בשעת הדדינה, סהדין כל סהדי קמי מלכה, אינון סופרים נטלין מהו פלקה דאישה, חיברה וחדווה עלי בהו אישה וחמה. Então, eu começo a falar aqui de uma forma muito dramática o que acontece nos mundos superiores. Eu não sei se você lembra, na porção da semana passada, eu comecei a falar um pouquinhozinho do que acontece nos mundos superiores, e talvez eu tenha tempo, eu vou conseguir falar de mais coisas que vão soar com o que eu falei na porção da semana passada, de todas as maravilhas insanas que acontecem no paraíso. Isso vai parecer que é um jardim de infância comparado com o que tem de maravilhas acontecendo nos mundos superiores, tá? Então eu começo a falar, inclusive o capítulo que fala de Rosh Hashanah na porção de Emor começa um pouquinho antes, tá? Na verdade, tem um capítulo que fala do shofar, começa no verso 187, e depois começa a falar de Rosh Hashanah, e depois vai para Yom Kippur. Eu entrei aqui no meio porque acho que vai ser mais viável. Então ele começa a falar que existem 2 anjos, que um ele tem como se fosse uma tocha de fogo preto e outro tem uma tocha de fogo branco, e os dois eles começam juntos,
a escrever para cada uma das pessoas, como se fosse aquela listinha do Papai Noel, se você vai entrar na lista das crianças que merecem presente ou não. Eu acho que eles tiraram isso do Zohar, brincando. Mas assim, você tem lá a sua lista pessoal de tudo que você fez, e fala que eles pegam a luz branca, é tipo o fogo branco, e em cima deles eles viram um círculo branco de fogo, e em cima deles eles usam perdão, o fogo preto, e começam a carvar em cima, carvar não é uma palavra que existe em português, mas começam a gravar em cima do fogo branco tudo que você fez de errado, do bem e do mal, mas se não me engano aqui ele foca no tudo que está de errado, e começa a ter uma lista muito organizada. Agora é interessante, isso acontece em Rosh Hashanah. Por que a lista não está pronta antes? Vamos pensar sobre isso, né? A lista começa em Rosh Hashanah, eles começam a fazer tudo isso, claramente isso é uma coisa que é de imediato, mas se fala que até então não tem uma lista de coisas certas e erradas que a gente fez. E por isso é uma coisa para você manter em mente, quando a gente fala de Teshuvah, de evolução espiritual contínua, o que a gente faz de errado ele é registrado num certo lugar nos mundos superiores, mas não está escrito ainda. E por isso é bem mais fácil de mudar a situação antes. Isto é, por isso é importante já agora. E todo julgamento que a gente passa, fala uma máquina de lavar roupas, tá? Que a gente está assim, e passa tem água, e depois o sabão, e depois centrifuga, e depois, sei lá, água quente, água fria, e toda aquela questão, não é muito agradável. Mas isso faz com que muitos julgamentos pendentes conseguem ir embora da nossa lista antes que ela seja escrita. Porque quando ela está sendo escrita, it's more problematic, é mais problemático, tá? Um pouquinho mais difícil de lidar, tá? Ele continua. 213. O Redemalka Achmit Dina Adzimna Yadia. Dilma ben kach ou ben kach, Yahadrun B'tshuva. Yahadrun Pitkin Ikraim. Veilav, Malakayati Vechol Inun Beve Zchuta, Kaimei Kamei. קרוז קם וחריז, פלוני עבד כך, מן יוליף עלי זכות. אי מן יוליף עלי זכות, יאות, ואילה ההתמסר לסמטירה. Então, aí o que acontece é que em Rosh Hashanah, se fala que pegam todas essas listas de coisas erradas, e aí perguntam, ok, essa pessoa fez Teshuvah? Agora, peraí, quando que fez Teshuvah? Em Rosh Hashanah. Isto é, o período mais importante para fazer Teshuvah, que é todo o processo de arrependimento espiritual proativo, que o resumo da obra do arrependimento espiritual, já falamos sobre isso inúmeras vezes, é que, no final das contas, a gente entende que eu tenho um pacote de desejos que me fez fazer as coisas erradas, ou que me impediu de fazer as coisas proativas que são necessárias de serem feitas. E quando a gente desperta um desejo maior ainda do que esse pacote de desejos negativos, significa que eu estou fazendo Teshuvah, que eu quero realmente fazer o certo, que eu quero parar de fazer o errado e começar a fazer mais e mais o certo. E o grande sinal aqui, que a gente tem que destacar, é querer fazer mais o certo. E não dizer, que pena que eu fiz a coisa errada, e me chicotear, que ruim. Claro que parte do processo é sentir essa dor. Isso ajuda muito em realmente não querer mais fazer as coisas erradas. É sentir a dor que eu criei. Mas isso é um meio, você entende? Um meio para o propósito. O propósito é querer mais da vida. Então, se você realmente quer mais da vida, mas também quer aquelas coisas erradas, aí, no final das contas, de experiência, você tem que ter muita força de desejo, senão você vai voltar à sua natureza, ao conhecido, e a gente fica na mesmice. Então, por isso é importante a gente aproveitar, sair do Egito em Pesach, aproveitar esse período do homem para fazer as mudanças, no final das contas, a ideia é que a gente consiga ter desejo de ser mais. E aí vem a questão, se você não conseguiu fazer Teshuvah, fala no verso 213, então, o abençoado seja ele, fala que está sentado no trono do julgamento, né? Fala, ok, não fez Teshuvah? Então, ok, quem pode falar bem sobre essa pessoa? Isto é, eu não corrigi o que fiz de errado. Ok, não é o fim do mundo ainda. Então, vamos agora chamar pessoas, ou fala assim, entidades, que podem dizer que você fez coisas boas também, e não só essas coisas ruins. E, de repente, isso dá para equilibrar a balança. E por isso também, de novo, é tão importante a gente focar em fazer o bem, porque quem de nós é capaz de arrepender-se de todo o mal que a gente fez? A gente nem sabe que a gente está fazendo de errado. A real é essa. Claro que a gente sabe de algumas coisas, mas a gente não consegue saber de tudo. A maioria de nós, pelo menos. Talvez você consiga, eu não sei. Eu posso falar de mim mesmo. Quantas vezes a minha esposa me chama a atenção de uma coisa errada que eu fiz com ela? Pela bilionésima vez, eu deveria saber, não percebi.
Isso porque ela me chamou a atenção. E isso que eu estava num momento bom, de um pouco de humildade, sei lá, um pouco de consciência elevada, e eu consegui escutar ela com minha alma. Quantas vezes acontece que a gente faz coisas erradas e pessoas não dão feedback, a gente briga com elas. Quantas vezes acontece que a gente faz coisas erradas, a gente nem percebe, ninguém nos fala nada e tá tudo bem. Aí depois, por que a vida tá tão ruim assim? Né? Então o foco é, pelo menos, faça quanto mais melhor para os demais, porque pelo menos você não consegue corrigir os seus erros. Se você tem mais méritos, isso ajuda. E de fato, cada coisa boa que você faz, que a gente faz, isso gera anjos. E aí começam a vir os anjos. Fala, olha, o fulano fez assim, assim, assado. Ele também fez assim, vem cada um dos anjos. Agora tem que começar a equiparar, tem que estar equilibrado. Se está mais para o peso, é um problema. E aqui vem um grande segredo que vem do Zohar, que fala do que acontece nos mundos superiores. Nós não falamos sobre isso na semana passada, eu espero muito que você ouviu. Mas aqui vem mais uma coisa para você. Imagina que tem um departamento nos mundos superiores que ninguém tem a permissão de entrar lá dentro. Ninguém. Exceto um tipo de pessoas. Que tipo de pessoas? E, aliás, não importa, você pode ser a pessoa mais justa da galáxia. Você pode ser um ser humano que realmente ajudou os demais em níveis. Sabe, realmente você salvou a vida de um ser humano um por um. Você pode ser um monte de coisas. Mas, no final das contas, você não tem medo de entrar lá dentro. Fala que lá dentro é o maior prazer que tem em todo o paraíso. É a maior luz que tem. E, inclusive, nada se compara. Se fala que até os justos mais elevados dos mundos superiores falam que quando eles aprendem o que acontece nesse departamento espiritual, que é tanto elevado, falam que eles ficam loucos. Eles ficam, eu quero entrar lá dentro. E falam, olha, aqui não entra qualquer um. Aqui entra somente, tem o cartão de entrada, o ticket de entrada lá dentro. Mas como eu faço para ter esse ticket de entrada? Fala, se não tem, fica por aí. Então tem duas opções. Ou vai ter como entrar lá dentro, ou se não tiver, aí você tem a única opção que você tem é voltar encarnado para ver se você consegue na próxima encarnação ganhar esse ticket de entrada. E isso é um risco, porque se você volta encarnado, tem o risco de também criar estragos, né? E se fala que grande maioria das almas fazem cálculo assim, falam, eu quero voltar. Tá, mas você entende que tem um perigo de você fazer mais estragos, isso pode prolongar, você tem que se encarnar mais algumas vezes. Tudo bem, para mim não vale a pena ficar no paraíso em todo o prazer que já falamos na aula passada, se eu não consigo ter isso. O que é isso? Se fala Zikui Harabim. Nada é maior e mais poderoso do que você purificar os demais. Uma coisa é você fazer um trabalho de você alimentar os pobres. Sabe? De fato, é um trabalho divino, é uma luz que você revela, que dá para você luz no mundo físico e nos mundos superiores. Ninguém vai tirar de você essa luz, não importa que estrago você fizer. Se chama tzedakah, né? Quando você dá uma caridade, você ajuda os demais. E ninguém vai tirar de você, você está sustentando o ser humano. Você imagina que você vira um canal de vida para uma pessoa, você está alimentando os pobres. E tem várias histórias de justos, eram pessoas muito elevadas, e que eles dedicaram parte grande da sua vida para alimentar os pobres, assim, falando de literalmente eles ir lá. O cara que deveria estar estudando o Zohar para poder, sabe, fazer, ele fala, olha, parte grande da vida dele, fala, o que me vale todo esse Zohar? Meu amigo está pobre, né? Meu amigo está morrendo de fome. Então eles iam lá e eles mesmo iam cozinhar e entregar comida para os pobres, e eles ganharam méritos e luz, que de novo é uma luz, que não importa o que você fazer de errado, nada estraga essa luz. Essa luz ilumina para os seus pais, avós, bisavós e futuros filhos, netos e bisnetos. E ainda não é equivalente a você conseguir lezekot tarabim, que significa você purificar os demais. Que uma coisa, como se diz, é você dar para a pessoa o pão para comer, e outra coisa você dá para ele, tipo, agora você dá para ele o peixe, outra coisa você ensina ele como pescar. Agora, um outro nível, não é só você dar para a pessoa o peixe e nem ensinar a pescar, um outro nível que parece parecido, mas não é um outro nível, é a sua habilidade de inspirar que um outro seja um canal de luz. Isto é, uma coisa é eu vou ensinar, tipo, te dar um peixe, outra coisa é eu estou ensinando você a pescar. Outra coisa, eu estou dando essas ferramentas para você ter uma peixaria que você pode ter vários funcionários e vários pescadores. Entende o que eu quero dizer? É um outro nível. Aliás,
Toda a ideia, a gente agora está trabalhando muito, focando na ideia de criar uma formação de coaching espiritual, formação de astrologia, que inclusive os dois estão combinados um com o outro. Então a ideia de a gente trabalhar em cima disso é exatamente essa ideia. É exatamente essa ideia de eu conseguir dar para você uma habilidade que você consiga ser uma peixaria a maior que tem, para que você consiga não só ajudar alguém, isto é, fiz esse mapa astral e agora estou ajudando você, estou te dando uma energia. Eu agora estou dando para você uma vara te ensinando a pescar, então agora você vai fazer uma mapa astral das pessoas e você vai mostrar para elas como melhorar a sua vida. Chegando no nível que você realmente consegue não só ajudar várias pessoas, que você chega no nível que você consegue inspirar um ser humano a que eles virem um canal de luz na sua própria vida. Como? Porque a única forma que eu e você e cada um de nós consiga fazer a nossa evolução espiritual nessa altura do campeonato da humanidade, tá? Nessa área da humanidade, a única forma que a gente realmente consiga fazer com êxito é se a gente entender que nós precisamos ser um canal de luz, porque a nossa negatividade é pesada. Eu não falo de você, eu falo da minha. Isso é uma coisa que vem dos cabalistas, fala que o nosso nível de negatividade é muito denso e muito grande nessa era final da humanidade. De acordo com o Kabbalah, estamos na era final. E que é muito, muito difícil de fazer evolução espiritual. E que a única forma de realmente fazer, claro que você tem que melhorar todo dia, claro que você tem que querer ser melhor, claro que você tem que se aperfeiçoar, claro que você tem que fazer techuvá de uma forma ou outra. Mas a melhor forma que tem é que você realmente seja um canal de luz para os demais. Porque assim você vai ter tantas pessoas e anjos e entidades falando bem de você nos mundos superiores que mesmo se você não conseguiu corrigir os seus erros, tem tanta coisa boa que você revela no mundo, que você revela muito mais luz do que escuridão, mas muito mais, que não tem como a não ser, que aí vem o próximo verso, que fala que o Criador ele fala que Yoshev Mikesedin al-Kiserachamim, que fala que o próprio Criador ele agora vai sentar, em vez do trono do julgamento, ele senta no trono da misericórdia, da piedade. E aí, ao invés de dar para você uma multa, ele dá para você uma super recomendação sem multas, certo? Isso é sempre uma recomendação e dá para você mais e mais energia. E essa é a forma, é a única forma que você pode entrar naquele lugar bem, bem específico nos mundos superiores. E aqui vem a questão, você não precisa morrer para chegar lá. Certo? Entende o que eu quero dizer? Isto é, claro, um dia desses a gente vai ter que se despedir desse mundo físico, mas não precisa morrer para chegar nesse departamento e falar de experiência própria. Quanto mais eu inspiro os outros, quanto mais eu ajudo os outros a serem mais canais de luz, você vê, eu sinto na minha vida, é uma coisa que é difícil de controlar. Sabe, eu recebo vários feedbacks de pessoas falando, Daniel, o seu entusiasmo ele é contagiante. E eu digo assim, cara, que entusiasmo, eu estou me sentindo normal. Eu falo, mas o que você faz? Você faz uma meditação de manhã e tal? Sim, eu tenho rotinas matinais, tem muita coisa que eu ensino no curso de formação de coaching espiritual com astrologia. Mas eu vou te confessar, no fundo não é isso não. No fundo é um fogo que está queimando positivamente, assim, dentro de mim, uma chama de uma paixão que não sou eu, vem para mim. E eu entende uma coisa que é simplesmente difícil da gente controlar, é uma energia muito, 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 muito especial. E no início, primeiro que eu comecei a sentir isso, eu estava nas nuvens das nuvens. Hoje em dia é uma coisa que, graças a Deus, é uma coisa que fica mais e mais no meu dia a dia. Eu tenho dias ruins? Claro que eu tenho dias ruins. Eu sou um ser humano. Eu tenho baixos e tenho momentos ruins. Claro que eu tenho momentos ruins. Mas eles são bem mais curtos e nem se compara com o que era a minha vida antes, tá? Então, eu vou ter que terminar a aula aqui porque, de novo, tem muita informação. Faltam vários versos, mas eu quero que você comece a colocar na tua cabeça duas coisas. Primeiro, claramente, se você conseguir, quiser participar com a gente no Rosh Hashanah, eu super recomendo. Se você não conseguir, não quer, seja presencial online, não tem problema, eu continuo sendo seu amigo, a luz continua amando você. Mas lembre em consideração que no Rosh Hashanah você tem uma oportunidade muito, 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 muito grande de ganhar luz, energia e vida e dinheiro, tudo de bom para o ano inteiro. Tem que lembrar disso. Onde você estiver, no Alasca, de férias, sei lá, em casa sozinho, dormindo, tem uma tremenda oportunidade. Vale a pena você se esforçar para querer mais, através de primeiro se preparar, segundo, se você puder, de novo, se não, tudo bem, mas se você puder, participar com a gente, seja online ou presencial, eu super recomendo. Segunda coisa, muito, muito em breve, a gente vai começar a organizar e fechar as inscrições, tudo tá ligado com esse coaching espiritual, estou recebendo um monte de feedbacks, e desculpa eu usar a aula de Zohar para falar contigo sobre isso, mas
Eu digo que a grande maioria das pessoas que me responderam, eu vejo que eles participam da aula de dizem, olha, eu acho que é relevante. Eu vou começar a responder um por um, pessoalmente, as pessoas, porque a gente tem um lugar limitado, não sei nisso antes, mas é um lugar limitado e o preço é limitado também. Então o preço está num preço inviável para mim, tá? Para ficar bem claro. Eu não vou conseguir manter esse tão baixo assim, a gente vai ter que aumentar esse preço daqui a pouco. Quanto, não sei, mas não vai manter esse mesmo preço. Inclusive tem um super desafio que eu vou te pagar para fazer a formação. Esse desafio também vai encerrar em breve porque não é viável para mim, eu não consigo manter isso por muito tempo nem para muitas pessoas. Se você tiver qualquer pergunta, fale comigo. Se tiver interesse, de repente você pode ver o link, né, que eu vou deixar no descritivo. A parte mais importante que eu quero falar para você é que, de novo, a gente tem uma oportunidade, cada um de nós na nossa vida. Quem sabe talvez a gente veio para essa vida porque a gente quis, como se fosse ser um canal de luz para que outros sejam um canal de luz. Pense bem sobre o que significa para você. E ser um canal de luz para que os outros sejam um canal de luz não significa que agora você tem que ser um líder de uma movimentação de centenas de milhões de pessoas. Basta você inspirar uma pessoa, seu filho, tá? Sua filha, que você tem que fazer de qualquer forma. Para que ele seja um canal de luz de verdade, que você sabe como fazer isso funcionar, você está em outra direção, tá? Muito obrigado, vejo você na próxima aula. Então, como sempre, tudo de bom.